Olá! De Olho na Educação está começando. Este programa é um compromisso da rede de emissoras públicas e educativas com o ensino no país. Nosso objetivo é mostrar a real situação do sistema educacional no Brasil, porque a hora de mudar e melhorar é agora, escolhendo bem seus candidatos e candidatas para as eleições de outubro. E lembre-se, o voto é igualmente importante na escolha do presidente, do governador e também dos senadores e dos deputados. Hoje vamos conversar sobre a educação integral, um novo conceito criado pela Base Nacional Comum Curricular. Nossa convidada é Simone André, ela é gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, Simone, obrigada pela sua presença. Boa noite, Maria, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar, então, essa expressão educação integral, ela não quer dizer ficar o dia todo na escola? Não necessariamente, né? Quando a Base Nacional Comum Curricular propõe como seu fundamento pedagógico a educação integral, nós entendemos, e também está assim no texto da base, que se trata da dimensão qualitativa da educação, não necessariamente da dimensão quantitativa. Então, nós não estamos falando necessariamente de passar mais tempo na escola como nosso país está habituado a pensar, né? Educação integral é uma educação com tempo expandido, não necessariamente. Uma educação integral, nesse sentido da educação plena, ela pode acontecer numa escola regular, com o tempo parcial, né? Com o tempo de 5, de 4 horas, ela também deve ser concebida como uma educação integral. A ideia é abraçar o aluno em todos os seus sentidos. A ideia é formar plenamente esse estudante, né? Como a gente diz formar plenamente, o que nós estamos querendo dizer, né? Nós estamos querendo dizer formar esse estudante para que ele seja capaz, saindo do período escolar, né? Saindo do ensino médio, que ele seja capaz de escolher os seus caminhos na vida, ou seja, de realizar o seu projeto de vida. Que pessoa ele será, que cidadão ele será, que futuro profissional ele será. Tudo isso se desenvolve na escola. Então, a educação integral é uma educação que propõe um currículo por competências, essas competências voltadas para a formação plena do estudante, no sentido de formar para a sua autonomia, para ele poder fazer escolhas na vida. A Base Nacional Comum Curricular vai mexer com todas as escolas públicas e privadas, do Oiapoque ao Chuí. Mas por onde começar a mudança dos currículos? O guia lançado pelo Instituto Ayrton Senna é mais uma opção à disposição dos educadores, que precisam ter um norte para fazer essa travessia. Professores e educadores, mãos à obra. A chamada foi feita pelo Instituto Ayrton Senna, que organizou um guia para contribuir com a implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas. O material, disponível em plataforma digital, reúne propostas de educação integral, de desenvolvimento pleno, conceito que inspira toda a mudança da rede de ensino. A Base Nacional define o quê? Ou seja, o conteúdo essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. E os currículos apresentam os porquês e como, para que a educação integral aconteça na prática. Antes, o conceito de educação integral era uma escolha da instituição, dentro do currículo escolar. Hoje, esse modelo de educação se tornou o norte da aprendizagem em sala de aula. Essa cartilha esclarece o que é educação integral e qual a visão de estudante definida pela base. A partir daí, o manual aponta os caminhos para que o educador produza sua proposta de trabalho, o texto introdutório do currículo. É no texto introdutório que a Secretaria diz aqui esse currículo veio. Ao que todas as áreas de conhecimento e as disciplinas vão responder, vamos dizer assim. E se você não coloca a educação integral aqui, nesse contexto do texto introdutório, dificilmente você depois faz isso chegar em sala de aula. Qual a transformação que a educação integral provoca? É a intencionalidade do desenvolvimento cognitivo e socioemocional que abre espaço para o novo, para a criatividade na sala de aula, para a problematização, para trabalho em time, que exercita, por exemplo, a vivência de negociar novos pontos de vista. São essas ações que constroem abordagens para a vida escolar, que mais tarde serão traduzidas na vida adulta, do aluno como cidadão. É nesse sentido que a educação integral é importante para o desenvolvimento do país.
O desenvolvimento de competências está dando o que falar. Ao adotar esse enfoque, a Base Comum Curricular estabeleceu que os alunos devem saber conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E, sobretudo, o que os alunos devem saber fazer. Mobilizar esses conhecimentos para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A BNCC definiu 10 competências que servem de referência para o professor fortalecer as ações que garantam as aprendizagens essenciais. Quando você coloca a educação integral num outro lugar, a gente ouvia as secretarias, entendi, agora eu percebi o que vocês estão falando. Toda a relação que a criança tem desde o momento em que nasce e constrói até a maturidade é desenvolvimento socioemocional. As mudanças da base curricular valorizam esse potencial. E os primeiros 20 anos de vida são determinantes. A gente acredita que todo desenvolvimento social, ele requer trocas. E toda troca vai influenciar no nosso emocional. Quando a criança tem um bom planejamento do seu dia, atividades adequadas para ela, atividades que vão construindo dentro dela conhecimento, essas atividades também têm que passar pelo límbico, ou seja, pelo afetivo, pelo emocional, e tem uma imensa repercussão na aprendizagem. A repercussão na aprendizagem traz a possibilidade da criança ter um bom desempenho, e todo mundo gosta de sucesso, o sucesso gera sucesso. A equação é simples. A educação integral de nossos jovens está intimamente ligada à participação do indivíduo na sociedade e à redução dos índices de violência. A educação plena gera crescimento econômico sustentável e reduz as desigualdades sociais. Simone, essa abordagem social e emocional do aluno é uma pegada diferente. É uma pegada diferente, mas muito conhecida dos educadores. A Base Nacional Curricular Comum, ela traz essa questão da dimensão socioemocional e não é exatamente uma criação da base, né? Mas a base, o que ela capturou uma forma que os educadores já pensam, né? Todo educador sabe que desenvolver o aluno emocionalmente, socialmente, para o convívio, né? para o seu autoconhecimento, desenvolvê-lo para a produção. Todos eles sabem que isso é importante, isso está na LDB, né? Isso é preconizado já internacionalmente, é uma comunalidade, como nós falamos, né? É um consenso internacional. E todo mundo que é educador sente isso na pele. Quando você consegue engajar o seu estudante, motivar o seu estudante, quando você consegue trazê-lo para ver o sentido da aprendizagem, obviamente ele aprende mais, ele aprende melhor e ele aprende com prazer. Né? Mas todos os professores estão preparados para colocar isso em prática? Ótima pergunta. Essa é uma discussão que os educadores se debatem muito com elas. Né? Nós, educadores, nós nascemos no século XX, estudamos no século XX e aprendemos a trabalhar no século XX. E esses estudantes com os quais nós nos envolvemos hoje como educadores, eles nasceram no século XXI, eles convivem no século XXI e eles trabalharão no século XXI. Tem uma mudança radical na forma como o século XX vê a educação e o trabalho e o convívio e a forma como o século XXI faz isso. Nós estamos vivendo isso na pele, né? E nós, educadores, nós não nos preparamos para isso. Os professores, eles precisarão de formação nesse sentido. O século XXI, ele é incerto, ele é volátil, né? Ele é complexo, ele é tecnológico, são novidades para todos nós. Nós estamos vivenciando essa novidade, só que nós não podemos tropeçar na hora de fazer a passagem. Nós que somos professores, nós temos que fazer essa passagem com os estudantes de modo que eles consigam vivenciar essa educação do século XXI. Para isso, a formação do professor já era e se tornará cada vez mais decisiva, né? Muito decisiva. Então, essa formação dos professores ela tem que estar muito voltada para entender o socioemocional de uma maneira não voltada, o socioemocional no sentido de fazer estudantes mais obedientes, mais disciplinados, mais comportados. Não é isso. É o socioemocional no sentido de esse estudante ser mais criativo,
mais crítico, mais capaz de lidar com o erro e com o acerto, ele não vai ter regras fixas no século XXI. Ele nem sequer saberá quais são as profissões que virão e que serão possíveis de serem exercidas no século XXI. Ele vai ter que inventar a sua profissão, ele vai ter que acessar conhecimentos que já estão disponibilizados, ele não precisa de alguém que transmita conhecimentos, ele precisa saber ser um curador desses conhecimentos, ele precisa saber lidar com a informação de uma forma completamente diferente. Então, é essa a dimensão socioemocional que a Base Nacional Comum e nós, no Instituto Ayrton Senna, estamos propondo. Ou seja, você saber matemática, português, história, geografia é importante para você viver, mas tão ou mais importante que isso é você se conhecer, é você saber colaborar, é você saber lidar com a adversidade, com a frustração, com o erro, é você saber ser criativo nas situações. É isso que faz a diferença se os estudantes concluem ou não os estudos, se eles entram ou não na universidade, se eles têm uma renda desejável ou não e se eles se envolvem em relacionamentos estáveis. E por falar nos alunos, o guia do Instituto Ayrton Senna também inclui um ingrediente essencial para esse novo conceito de educação integral. Os estudantes querem participar mais da escola e da própria educação. O levantamento foi feito com 130 mil estudantes do país. 52% acham que a participação deles nas decisões da escola é muito importante para a educação que sonham. 56% gostariam de estudar em uma escola onde pudessem se envolver em projetos de melhoria da escola ou da comunidade. Em outro recorte da pesquisa, 1 a cada 4 estudantes gostaria de poder escolher as disciplinas que terão na escola. E 1 a cada 4 estudantes gostaria que a escola ajudasse a desenvolver habilidades. Sobre o foco que a escola deve trabalhar, os estudantes escolheram. 28% acham que ela deve preparar para o Enem e o vestibular. 23% dizem que deve preparar para o mercado de trabalho e 11% entendem que o melhor seria preparar para as relações humanas e sociais. Simone, as diferenças regionais, como a gente disse, vai mexer do Oiapoque ao Chuí. Essas diferenças regionais desse Brasil continental entram em que medida? Elas entram em toda medida, porque a Base Nacional Curricular Comum ela é uma orientação para a construção dos currículos, mas quem vai definir os currículos são os estados, a partir da realidade, e municípios, a partir da realidade que eles vivenciam. São eles que vão trazer para o currículo essas especificidades. E mais que isso, o professor, a escola e o professor, no momento em que traduzem isso no seu projeto político-pedagógico e no seu plano de aula, também tem todo o espaço para trazer o que é peculiar daquele conjunto, daquela comunidade, daquele conjunto de estudantes que está se beneficiando dessa educação. Nós temos experiências de escolas que, com essa visão de educação integral, que praticam essa visão de educação integral e que elas têm uma proposta de que os estudantes escolham projetos para que eles possam alterar a realidade que eles estão vivendo. Então, os estudantes propõem, eu quero, na minha escola, estudar tal tema, né? Por exemplo, se existe vida fora do planeta, que pode parecer um tema muito cósmico, né? Quando a gente fala das realidades locais, nós também podemos pensar numa nova realidade no século XXI. No século XXI, será que não é importante pensar se existe vida fora do planeta e de uma maneira consistente, estudando, né? Trabalhando sobre esse tema, envolvendo seus pares nisso, envolvendo pesquisadores nisso? Ou, por exemplo, estudantes de regiões que escolhem trabalhar sobre a merenda escolar. Né? Eles querem trabalhar e entender que merenda é aquela, por que é essa quantidade de merenda, o que os estudantes realmente estão se apropriando nutricionalmente com essa merenda, e eles tomam isso como objeto de estudo. Então, são objetos de estudos desde objetos muito grandes até objetos pequenos. Agora, os estudantes terem a chance de personalizar o seu currículo em função do que lhes interessa aprender
e em função do que aquele currículo propõe que eles aprendam, é uma conciliação de interesses, é decisivo para que ele se sinta pertencendo àquela escola e que aquela educação faça sentido no seu projeto de vida. Que ele queira voltar no dia seguinte para a escola. Que ele queira voltar e que ele saiba o sentido disso que ele está estudando, porque ele estuda ao mesmo tempo pensando no seu projeto de vida. Esse é um componente curricular, né? É uma nova disciplina, vamos dizer assim, para além da matemática e do português, você pensar e elaborar um projeto para a sua vida, tão importante quanto a matemática, o português, a arte, a educação física. Vamos ver a frase que separamos para a nossa despedida dessa noite. O talento sem a educação é como a prata na mina. A frase é de Benjamin Franklin, embaixador e cientista norte-americano, inventor do para-raios e das lentes bifocais. Ele também ajudou a escrever a Constituição dos Estados Unidos. Franklin morreu em 1790 aos 84 anos e seu funeral foi acompanhado por 20 mil pessoas. Um sinal de sua importância. De Olho na Educação volta amanhã às 8:55 da noite. Eu agradeço muito a sua presença e preciso te dar parabéns pelo guia do Instituto Ayrton Senna. A gente está colocando na tela agora, nesse momento, o endereço para todos os educadores e pais que queiram acessar o guia do Instituto. Eu que agradeço a oportunidade e recomendo bastante que a gente explore esse guia e explore essa visão, esse propósito novo para a educação. É muito importante que a gente tenha isso em mente para poder construir uma educação transformadora no nosso país. Nossa ideia com esse programa é mesmo te deixar mais bem informado, para que você cobre dos seus candidatos e candidatas nas eleições de outubro propostas que sejam realistas e coerentes com as necessidades do nosso sistema de ensino. Porque só a educação é capaz de nos levar a um Brasil melhor e mais justo. Não aceite menos do que isso. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.